E aí, pessoal, sejam bem-vindos à aula de instalações elétricas essa semana. Nessa semana nós vamos estudar a unidade 1, que tem o tema da eletricidade e serviço da humanidade. Os temas das unidades eles foram retirados do livro que eu apresentei, né, e que nós vamos seguir, tá, pessoal? Ah, nessa unidade nós vamos gastar essa semana e a próxima semana para a gente de estudo nela, tá? Nós vamos ver um pouquinho sobre geração, alguns tipos, os mais utilizados pelo menos, de geração de energia elétrica, que seriam os grupos de geradores. Rapidamente sobre linhas de transmissão, a gente viu um pouquinho também na disciplina de, ou vocês vão ver, né, não sei qual vídeo vocês estão assistindo primeiro, na disciplina de projetos elétricos. Um pouquinho sobre a distribuição, que também tem lá alguma explicação a respeito. E vou apresentar para vocês o ONS, o que que seria o ONS, tá? E aí a gente finaliza essa semana no item 1.4 e na próxima semana a gente finaliza esse capítulo vendo as tensões padronizadas, fazendo uma breve revisão sobre a lei de Ohm, e também estudando sobre os símbolos gráficos que nós utilizamos nos projetos elétricos e que utilizaremos tanto em projetos quanto aqui em instalações elétricas. Bom, então a gente começa fazendo aí apresentando para vocês, né, um pouquinho sobre geração e transmissão de energia, mais sobre geração e depois eu falo sobre a transmissão, tá? Então a geração de energia, ela é o resultado do movimento das cargas elétricas no interior de um condutor, né? Então a gente procura por processos que possam movimentar essas cargas elétricas, né? A gente sabe que existem diversas formas de produzir eletricidade, até por atrito a gente consegue produzir eletricidade. Um caminhão, por exemplo, que roda muitas horas na rodovia, quando vai abastecer, ele sempre tem que aterrar esse caminhão para fazer uma descarga elétrica. Nós temos eletricidade armazenada pelas nuvens, enfim, né, diversas formas de gerar eletricidade por atrito, por exemplo. Mas aqui são as principais formas que nós encontramos de produzir energia elétrica em escala para ser utilizado nas nossas residências, indústrias, comércios e tudo mais, tá? Aí as mais conhecidas, tá, são a hidrelétrica, a termoelétrica, a nuclear ou termonuclear, tá? É a mesma coisa, tá? Toda nuclear é uma usina térmica. As usinas solares, a eólica, as chamadas maré motriz e a de biomassa. Vou falar brevemente sobre cada uma delas. É, Precisaria de uma disciplina só sobre geração de energia para a gente conseguir entender muito bem como cada uma funciona e quais são os processos importantes para cada uma delas. Se você gostou bastante, eu recomendo um livrinho que é até pequenininho, mas que é bem esclarecedor para as principais formas de geração. É esse daqui, ó, Geração de Energia Elétrica. É um livrinho pequenininho, ó. Quem gostar procura depois na internet. É super legal, ele mostra os fundamentos dessas principais fontes que nós vamos ver aqui, tá bom? Bom, então começando aí pela hidrelétrica, é, ela basicamente é a construção de uma barragem, tá? No rio, de maneira que a gente consiga represar bastante água naquelas usinas que funcionam com reservatório grande, ou uma pequena quantidade de água nas usinas que são chamadas usinas linha d'água, tá? E aí, a partir da energia potencial armazenada nessas represas, a gente transforma ela em energia cinética por uma queda d'água, que pode ser muito grande ou pequena. Normalmente, quando as quedas são pequenas, nós temos um volume de água muito grande. Quando as quedas são muito elevadas, a gente não precisa de um volume de água tão grande. E isso vai te dizer o tipo de turbina, que é isso daqui, por onde a água passa e gira, girando, que está acoplado à turbina ou gerador que produz energia elétrica. Tá? Então esse processo aqui de como funciona o gerador e tudo mais, eu não estou preocupado não. Então é basicamente um desnível por onde a água vai descer, vai girar uma turbina, essa turbina está acoplada ao eixo de um gerador, que produz então energia elétrica e transmite essa energia elétrica para ser distribuída nas nossas residências. Aqui eu abro um parênteses importante, é que como as residências normalmente elas se encontram em locais bem distantes da onde a energia ela é produzida, para poder minimizar os custos de transporte de energia, ou seja, para não precisar de ter condutores, por exemplo, dessa grossura, né, para poder fazer o transporte dessa energia, a gente vai entender depois porque os condutores precisariam de ser tão
um diâmetro tão grande assim, a gente faz uma chamada elevação de tensão. Então a gente transforma essa tensão gerada, que normalmente está lá entre 4 e 13 mil volts, que já é uma tensão alta, né? Mas a gente transporta ela para valores ainda mais altos, que são e joga elas nas chamadas linhas de transmissão, que aí vão ser de 138 mil volts, de 450 mil volts, até aqui no Brasil 750 mil volts. Não lembro se tem alguma linha que foi construída ou está sendo construída tensão maior que isso. Aliás, daqui a pouco a gente vai conferir no mapa do Sistema Nacional como é que se encontra atualmente aí as linhas de transmissão no Brasil. Bom, então o processo de geração, a hidrelétrica é bem simples. Armazeno água, faço essa água cair por uma tubulação, passo numa turbina que gira o motor, produz eletricidade. Isso a gente consegue fazer em rios grandes até em rios pequenininhos. Então, a gente tem diversas hidrelétricas pequenininhas, tá, que são chamadas de PCHs, Pequena Central Hidrelétrica. Toda a geração de energia hidrelétrica até 30 megawatts, né, é considerada uma PCH. E a gente tem PCHs que estão interligados ao sistema e muitos PCHs que trabalham isoladas, né, alimentando uma fazenda, qualquer coisa nesse gênero. Tá? No Brasil, a forma mais utilizada, a gente vai ver também lá depois no mapinha, no site da ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, quanto que está sendo produzido de energia para cada uma dessas fontes de geração que eu estou citando aqui. E aí vocês vão observar que a hidrelétrica ela domina, né, o nosso setor de geração, porque ela acaba sendo uma fonte barata de produção de energia e que consegue garantir uma constância boa, ou seja, que não para, por exemplo, com vento, com sol, como acontece com outras fontes de geração de energia. A próxima é a térmica. Né? A térmica também é muito utilizada. No Brasil tem bastante fonte de geração térmica. Em outros países ela é ainda muito maior, como por exemplo Estados Unidos, alguns países da Europa. Ela basicamente, todas elas vão funcionar, tirando a fotovoltaica, girando um gerador. Tá? Então, o que faz o gerador girar é basicamente o que está diferenciando uma forma de gerar energia da outra. Numa termoelétrica, o que a gente faz é aquecer água. Então você tem lá uma chamada caldeira, onde você aquece ela. Essa água vira vapor, né, em alta pressão. Quando ele está em alta pressão, você faz ele circular por uma tubulação e gerar uma turbina, como se fosse um catavento, só que ele está enclausurado, ele está fechado dentro de um local. Né, você transforma essa alta pressão em alta velocidade, que passa pelas pás dessa turbina, né? Enquanto na hidrelétrica passa água, né, que passa um vapor em alta velocidade, que faz essa turbina gerar, e ela girando vai girar o eixo de um gerador, né, e esse gerador vai fazer a mesma coisa que a hidrelétrica, que é utilizar as torres de transmissão para transmitir energia até as nossas casas. Tá? Fechando o ciclo, esse vapor quente ele entra no chamado condensador, que vai fazer com que esse vapor ele retorne ao estado líquido, né? E aí depois que ele retorna ao estado líquido, você aquece ele novamente para ele virar vapor e assim dar seguimento a esse ciclo fechado, né? De transformar a água em vapor, depois o vapor em água novamente. Aí as termoelétricas têm diversas fontes que podem ser utilizadas para poder produzir esse calor que vai aquecer a água. Né? Pode ser utilizado diesel, pode ser utilizado carvão, pode ser utilizado gás, pode ser utilizado qualquer material que você queime e que consiga produzir, que seja uma boa fonte de calor para você conseguir aquecer a água e fazer o processo funcionar. Nessa mesma linha de raciocínio, nós temos uma nuclear, e aí lá no começo eu falei que pode ser chamada de termonuclear, talvez seja até o termo mais interessante para ela, porque ela funciona igualzinho uma usina térmica. Tá? Claro, igualzinho assim, é a mesma ideia. Eu quero esquentar a água, produzir vapor e fazer esse vapor girar o eixo de um gerador. Então a gente tem aqui esse ciclo fechado, ele é igualzinho da termoelétrica. Eu produzo vapor, esse vapor ele é canalizado até uma turbina em alta velocidade, gira a turbina, que gira o gerador, que produz energia elétrica e transporta através das torres de transmissão até as cidades. Esse vapor ele depois é condensado, aí ele volta a virar água, que é bombeada para a caldeira, que vai ser aquecida novamente.
A gente precisa de uma água para fazer o resfriamento. Aqui no Brasil, Angra, por exemplo, fica próximo ao mar, né? Então a gente tem água abundante disponível. Aí aqui já adianto que tem um impacto ambiental, né? Porque se eu utilizo essa água, vamos supor que seja a água da beira do mar aqui, para poder resfriar um, esse vapor de água, né? Obviamente eu vou ter uma troca de calor aqui, então vai sair uma água que trocou calor com esse vapor bem quente, mais quente aqui, né, de volta. Observe que aqui é um ciclo aberto, né, não é fechado. Você pega, por exemplo, a água do mar, resfria e retorna. Estou falando do mar, né, poderia ser qualquer outra fonte. E aí, os micro-organismos que vivem aqui, eles costumam, alguns são resistentes, mas uma quantidade boa de micro-organismos é bem sensível à mudança de temperatura, então você acaba matando alguns desses micro-organismos. E aí, igual você estuda em biologia, né, a cadeia alimentar ela é muito complexa, aí você mata alguns micro-organismos, aí os animais que se alimentavam dele, por exemplo, algumas algas, né, aí os animais que se alimentavam dela vão deixar de ter comida, vão sair dali, né, alguns vão morrer, e aí os animais que se alimentavam daqueles animais também, aí você gera um efeito em cadeia, né? Então tem sim um impacto nesse sentido, além da produção dos chamados materiais radioativos, porque quem produz o calor aqui para aquecer essa caldeira são pastilhas, normalmente urânio 235, tá? Que são utilizadas para fazer as usinas termonucleares que nós utilizamos, né, das tecnologias que nós dominamos hoje, são chamadas usinas de fissão. Então pega-se o urânio 235, basicamente incide um nêutron nele, esse átomo de urânio ele é repartido em dois átomos novos. Se eu somar a soma desses dois novos se eu somar a massa desses dois novos átomos, ela é menor do que a do átomo do urânio, que deu origem a esses dois novos, o que significa que eu perdi um pouco de massa nesse processo de fissão. Essa massa perdida é transformada em energia. Daí vem aquela famosa equação de Einstein, E igual a mc ao quadrado, que é energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. A massa que entra nessa equação é a diferença de massa entre o átomo original de urânio e os dois novos átomos que foram criados. E aí então essa pequena massa que se perdeu vira energia. Só que é vezes a velocidade da luz ao quadrado, ou seja, uma pequena quantidade de massa produz uma quantidade enorme de energia. E é isso que as termonucleares usam para produzir calor. E esse calor produzido na fissão, ele é utilizado para aquecer, a água. Observem que os sistemas eles são fechados, né? Ou seja, o calor que circula do reator ele não entra em contato com a água aqui para evitar a contaminação. Só que os átomos que são produzidos na fissão, eles ficam emitindo radiação por um longo período, e aí eles devem ser armazenados em locais adequados, dependendo do tipo de usina. Eles são guardados dentro da própria usina, ou eles são sempre transportados para um armazenamento específico para esse tipo de material, dependendo de como foi feita a usina, tá? E aí é dali que advém o grande perigo, né, que é o vazamento de radiação, como já tiveram alguns casos famosos, como foi em Chernobyl, que na verdade teve uma explosão, né, vazou bastante radiação, que matou muita gente, e agora mais recentemente naquele terremoto que teve no Japão, né, onde teve um problema também em um dos reatores de uma das termonucleares de lá, e que ele entrou em contato, né, com a água do mar, se eu não me engano, né, e a gente teve problema também de vazamento de radiação. Mas é basicamente isso, tá? Ela é uma termonuclear, onde o calor é produzido pela fissão de átomos de urânio, normalmente, né? E aí muda-se apenas a fonte de energia, né, para produzir o calor. Nós temos a energia solar, tá? Que é basicamente aproveitar a luz do sol para gerar eletricidade, né? E também para aquecer a água, né? Ou seja, eu tenho duas formas diferentes de aproveitamento aí da energia solar. Uma delas é aproveitando o calor, que é quando a gente aquece a água, e a outra é produzindo eletricidade, que é quando utiliza os painéis fotovoltaicos, que têm semicondutores que conseguem gerar eletricidade a partir da incidência das ondas eletromagnéticas do Sol. Tá? Nessa primeira forma aí, elas empregam o efeito fotoelétrico, né, para poder produzir, para poder liberar elétrons, né, nos semicondutores e produzir eletricidade.
enquanto a segunda simplesmente absorve a energia que vem nessas ondas solar, né, e transforma ela em calor. Tá? Passar aqui o slide. Então a gente tem uma com aqueles famosos painéis fotovoltaicos, famosos que estão cada vez mais famosos, né? Inclusive nos Estados Unidos, o novo presidente acho que ele tem interesse em popularizar ainda mais a utilização de energia fotovoltaica. Aqui no Brasil já tem também diversas normas que vêm aparecendo aí nos últimos 8 anos para incentivar, de certa forma, as pessoas a utilizarem energia fotovoltaica. Essa energia fotovoltaica ela pode ser utilizada numa casa que está ligada à rede elétrica, num sistema chamado on-grid, é um sistema online, né, que você está gerando energia, está utilizando na sua casa e o que você não utiliza você vende, entre aspas, para a concessionária, porque ela abate no final do mês a quantidade que você forneceu para ela e a quantidade que você utilizou. Não é um para um aqui no estado, né, então você tem que gerar mais do que você consumiu para ficar elas por elas, digamos assim, né? Se você compra por um, você não vende por um, você vende por 0,9, 0,8, eu não lembro qual que está agora a taxa, tá? Enquanto na energia, enquanto nos tipos que utilizam, né, a energia do sol para poder transformar em calor, é simplesmente uma serpentinazinha com um fundo escuro, normalmente, por facilitar a absorção de calor, né? E você passa ali a água, né, por esse ciclo, né, quente, e aí essa água vai ser aquecida e você guarda ela numa caixa d'água especial, como se fosse uma garrafa de café, né? Ela é térmica, consegue armazenar a água quente ali por dias até, tá? E aí você depois utiliza a água quente, ou seja, você pula um passo, né? A gente está acostumado aqui no Brasil a utilizar a energia elétrica para poder aquecer a água através de resistência nos chuveiros, nas torneiras aquecidas, enquanto aqui você já deixa a água aquecida e já usa ela diretamente, né? Você pula uma transformação de energia. Fala aqui no Brasil porque em outros países inclusive mais frios, né, é muito comum ter aquecedor a gás. Energeticamente ele acaba sendo mais interessante do que fazer o aquecimento de resistência para poder aquecer a água, tá? Mas então eu coloquei as duas aqui só para vocês não confundirem. Quando alguém fala energia, eu estou utilizando energia solar. Então você pergunta, é para aquecer a água ou é para gerar energia elétrica? Né? Tem que prestar atenção nessa diferença entre as duas. As duas são importantes, tá? Nós temos a energia eólica, tá? A energia eólica, eu vou utilizar o mesmo gerador, quer dizer, são geradores com características diferentes, né? Mas o mesmo processo que eu utilizo na termonuclear, na termoelétrica e nas hidrelétricas, ou seja, eu vou girar um gerador. Quem vai fazer aqui a força para movimentar o eixo desse gerador são os ventos. Então eu tenho lá como se fosse uma turbina de um avião muito maior, com as pás lá, que na passagem do vento giram, né, transformam esse movimento aí circular através de um eixo acoplado no gerador em energia elétrica que vai ser transmitida para a rede elétrica, igual acontece nas outras, tá? Então aqui são as principais partes, né? A gente tem uma torre que normalmente elas são bem elevadas, porque essas pás são muito compridas. A gente tem turbinas dessas eólicas onde as pás chegam a 50 metros de comprimento, ou seja, é um tamanho absurdo, né? Muito grande. A gente tem um rotor, que é a parte girante, onde a gente conecta as pás, e a nacelle, que é aquele bojozinho que fica lá atrás das pás, né, que é onde fica a casa de máquinas, digamos assim, onde tem o eixo, a caixa de transmissão e o gerador propriamente dito, tá? Próximo slide. Agora foi. Bom, nós temos a energia da maré motriz, né, basicamente utilizo a força das marés, ou maré alta e baixa, né, para poder produzir energia. Aí eu trouxe aqui duas formas de fazer isso que eu já vi sendo utilizadas, né? Existem outras formas também que são estudadas, tá? Talvez essas aqui sejam as mais famosas ou mais comuns, pelo menos para a gente aqui. A gente constrói uma barreira, né? Por exemplo, na beira do mar, ou a gente aproveita um lugar que você tem uma entrada do mar na terra, né? Porque é fácil de você criar uma barreira ali. E aí a gente coloca túneis, né, que ligam os dois lados da barreira, né? E a gente aproveita, por exemplo, quando a maré começa a subir, ela vai fazer um desnível em relação ao outro lado dessa barragem, né? Ou seja, a água vai tender a circular da maré alta para onde está mais baixo.
e aí vai fazer girar as turbinas que estão dentro desses túneis, que interligam os dois lados, né? Aí vai chegar uma hora que isso vai estabilizar, a maré aqui desse lado da esquerda vai começar a descer, e aí você começa a ter um retorno da água, e aí é só você inverter aqui o sentido da pá que você consegue fazer essa turbina girar sempre para o mesmo lado, né? Dependendo se o fluxo de água está nesse ou nesse sentido, por exemplo, tá? Uma outra forma é utilizando esses braços aqui, que ficam fixados em terra, né? A gente tem aqui eles ancorados numa parte fixa, e aí conforme as ondas passam aqui, esses braços eles sobem e descem, né? E aí a gente transforma esse movimento de subida e descida desses braços num movimento circular, como se fosse se você agarrasse ele na roda de um trem, né, numa ponta, e aí conforme ele sobe e desce, você consegue fazer ali um sisteminha de engrenagens que faz o eixo de um gerador girar, e aí produz energia elétrica, tá, através desse movimento. Existe uma usina dessa no nordeste do país, tá? Mas que ela é pequena e eu não sei atualmente se ela está sendo utilizada ou não. E para finalizar aqui as fontes que eu trouxe aqui, eu vou mostrar para vocês a biomassa. A exemplo da termoelétrica e da termonuclear, tá? Ela também vai transformar a energia térmica, que vai aquecer a água, né? Vai gerar uma turbina, ou seja, tem uma caldeira que gera vapor, que passa por uma turbina, que é resfriada, volta para a caldeira, que é aquecido, ou seja, um ciclozinho igual das outras térmicas, com a diferença que aqui o combustível que é utilizado para gerar calor, ele é uma biomassa, né? Ele vem de uma fonte primária, que vai ser restos de árvores, né? Restos florestais em geral, né? Por exemplo, bagaço de cana, resíduo agrícola, excrementos de animais, né? Tudo isso que pode ser queimado para produzir energia térmica, né, vai ser utilizado nesse tipo de usina. E aqui vem uma observação bem interessante, porque esses tipos de biomassa, como bagaço de cana, restos florestais, se você não fizer nada com eles, eles vão apodrecer. Aí, quando eles apodrecem, eles geram metano. Tá? O metano gerado por esses lixos, por esses restos, perdão, e até por lixos, né, como em aterros sanitários, ele é muito mais nocivo à camada de ozônio do que o próprio gás carbônico, tá? O CO2, o CO. Então o que acontece? Quando você queima esse tipo de combustível, na verdade você está sendo mais ecológico do que quando você deixa eles apodrecendo, né? Porque o metano é mais nocivo. E aí quando você queima, você transforma aquele lixo em gás carbônico, tá? E aí geram aqueles famosos créditos de carbono. As empresas que trabalham com a utilização de biomassa, empresas de aterro sanitário que utilizam a queima dos gases gerados lá no processo de decomposição do lixo para gerar energia, elas conseguem ganhar créditos de carbono que elas podem comercializar com empresas que não conseguem poluir menos, né? E aí elas vendem esses créditos de carbono, as empresas pagam por esses créditos e aí é uma forma de incentivar as empresas que conseguem minimizar o impacto ambiental a continuarem fazendo esse trabalho, tá? Basicamente, esses os tipos mais conhecidos, tá, de geração de energia. É, e agora eu vou falar um pouquinho também sobre os grupos geradores. Os chamados grupos geradores, que também são formas de gerar energia também muito utilizados, mas que não costumam ser utilizados para grande escala, né, que são os geradores diesel, que todo mundo conhece, né, que pode utilizar gasolina também e outras fontes, né, mas que eles são normalmente utilizados ou para instalações remotas, quando você quer fazer uma obra, né, construir uma barragem, por exemplo, e você não tem ainda energia elétrica disponível, ou para uma casa mesmo, uma instalação remota que você nunca vai ter energia e você quer disponibilizar energia elétrica. Então aqui tem um exemplo de um gerador, esse gerador que eu já vi diversas vezes, o pessoal utilizando até em feiras, feira livre, né? Quando o cara tem um moedor de cana e aí ele quer botar um moedor para funcionar, um moedor elétrico, tem lá um geradorzinho, gasolina agarrado, pertinho do gerador do moedor de cana, que ele liga, moe a cana. Pelo menos aqui perto de casa, onde eu moro, tem um rapaz que faz isso. Tem diversas marcas, diversos fabricantes, né? Ele é como se fosse um motor de uma moto ou um motor de um carro adaptado para girar um gerador elétrico e produzir energia elétrica.
E existem também os grupos geradores maiores, tá? Como esse daqui, por exemplo, que são normalmente utilizados com motores de caminhão. E aí aqui a gente tem um motor de caminhão diesel, tá? A parte de refrigeração do motor, e aqui o gerador elétrico, né? Acoplado diretamente no eixo do gerador do motor diesel, tá? Isso aqui é muito utilizado para duas coisas. Primeiro, para funcionamento chamado horário de ponta, que é quando a energia ela é mais cara, não para a gente que é residencial, mas para as empresas das 18 às 21. Esse horário varia um pouco de um estado para o outro. Mas é o horário mais caro porque é onde tem um pico de consumo de energia no país. E aí aqui as concessionárias elas cobram mais para fazer com que a gente tenha as empresas pelo menos, né, consigam racionalizar melhor esses horários para que a gente não tenha uma queda de energia, tá? Um apagão, por exemplo. Então, nesses horários de ponta, essas empresas costumam utilizar grupos geradores para poder, ao invés de consumir tudo da concessionária, produzir um pouco de energia própria, né, que eles vão utilizar nos sistemas. E também são muito utilizados nos sistemas de emergência, quando a gente tem locais públicos que normalmente eles são frequentados por muitas pessoas, a gente vai ter um grupo de gerador desse para garantir que numa falta de energia, a gente tenha energia para iluminação, pelo menos, para garantir que as pessoas consigam sair ou utilizar um elevador, por exemplo, daquele local onde ela se encontra. Onde vai ter isso? Hospital, supermercado, locais públicos como museu grande, né? Então, tudo isso a gente vai ter um grupo gerador desse, que está lá, não é utilizado normalmente, mas ele fica sempre à espera, né? Normalmente é um controle eletrônico, ele fica sempre monitorando a rede elétrica. No momento que a rede elétrica cai, o gerador automaticamente dá a partida. Quando ele alcança a velocidade nominal de funcionamento dele, ele se desliga a rede elétrica para garantir que não vai ter um choque ali quando a energia voltar. E ele se liga ao sistema que ele está alimentando e passa a alimentá-lo, tá? Isso é ligeiramente rápido, né? Normalmente demora 1 minuto no máximo para um gerador desse entrar em funcionamento nominal. E aí quem já teve oportunidade de estar num local onde faltou energia e tinha um gerador desse deve ter percebido que falta energia um pouquinho, depois de um tempo a energia já retorna, mas essa energia que retorna é por conta de um gerador desse que está lá funcionando. E aí quando a concessionária ela retorna com fornecimento de energia, o gerador ele se desconecta e conecta a rede elétrica de volta para alimentar aquela instalação. Eles não são baratos, tá? Esses grupos geradores eles são caros e, além disso, eles precisam de uma manutenção constante, que é um motor de um carro. Se você deixar um carro parado muito tempo na garagem, pode ter certeza que quando você for tentar ligar o carro, não vai funcionar. Então, em locais que usam isso daqui, é mais um ponto de manutenção que existe, né, da rede elétrica daquela indústria, daquele comércio, para poder um ponto de atenção para os funcionários. Bom, então nós temos as linhas de distribuição, tá? E aí, a funcionalidade delas, conforme eu havia dito, né, é transportar quantidades de energia da usina de energia até os centros consumidores, né? E aí nós temos uma rede enorme no Brasil, porque o Brasil é um país gigantesco, né? E aí toda a rede nacional e a geração também, ela é monitorada e fiscalizada por um órgão chamado ONS. Você já deve ter escutado falar no jornal, vez ou outra comenta sobre o ONS, que é a sigla para Operador Nacional do Sistema. Então eu coloquei um link aqui, eu quero que vocês cliquem nele, tá? Porque eu quero que vocês conheçam o site, que é um site muito legal. Né? Eu já coloquei um atalho para a parte de mapas aqui, né? Onde a gente consegue visualizar todas as linhas que tem aqui no nosso país. Né? Então dá para você ver que lá no Amazonas não tem muita mata, né? Então não tem tanta linha aqui, mas em regiões como o Nordeste, como o Norte, perdão, o Sudeste e o Sul, a gente tem uma densidade enorme de energia, de linhas de transmissão, por conta do consumo de energia nesses locais. E aí, eu acho mais legal na hora de analisar isso, a gente fazer, ao invés de olhar para aquele mapinha ali, a gente fazer o download de um mapa, tá? Deixa eu procurar aqui qual que é o mais legal. É esse daqui, ó. Mapa do sistema de transmissão Horizonte 2024. Ou seja, é um mapa que mostra como o sistema está hoje
e como se espera que ele esteja no ano de 2024, ou seja, a todo tempo o Brasil está fazendo obras de ampliação da sua matriz energética, construindo mais linhas de transmissão porque estão sendo construídas mais fontes geradoras de energia elétrica. E por que disso? Porque o consumo de energia ele só cresce. Né? É normal num país desenvolvido a média de consumo de quilowatt por pessoa ser muito maior do que é hoje no Brasil. Né? Então, o que a gente tem é que está sempre aumentando se o nosso o órgão, né, cochilar e o governo cochilar nessas obras de ampliação, a gente corre o risco de um apagão. Mas podem ficar tranquilos porque até onde eu sei vai tudo muito bem, tá, pessoal? Então aqui na legenda, eu tinha comentado 750, né, na real são 800 kV, né? E aqui no mapa ele fala, olha, o que está tracejado é o que está em construção e o que é contínuo é o que já existe, né? Então se a gente der um zoom aqui, deixa eu mudar a ferramenta aqui. Ah, tá, esse programa eu não consigo, né? Mas se a gente der um zoom aqui, a gente tem lá no sul do país diversas linhas de 230 kV interligando diversas usinas, são esses pontinhos, tá vendo? Tem a usina Melo, Uruguaiana, Guarabi, Itaipu, que é a maior do país e uma das maiores do mundo, né? Foi a maior do mundo até pouco tempo, na realidade. E essa linha de 800 kV, que eu até havia esquecido, é uma linha que interliga o Sudeste com o Norte, né? Que vai de Tucuruí até São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Aliás, divisa de São Paulo com Minas Gerais. E nós temos aqui as linhas que são corrente alternada, né, são todas essas aqui, e temos linhas de corrente contínua. Tá? Essa que eu falei agora é de corrente contínua, e nós temos uma outra de corrente contínua que interliga Itaipu com São Paulo. Tá? Nós temos uma construída e uma que está sendo construída, espera-se, né, que fique pronto o mais rápido possível. Tá? Uma linha só é um problema, a gente tem um problema sério que além de estar limitado ao termo de quantidade de energia que você consegue transmitir, a gente tem um problema da falha. Né? Se você tem uma única linha ligando, por exemplo, Itaipu a São Paulo, ocorre que se essa linha tiver algum problema, igual nós tivemos por volta do ano de 2010, se eu não me engano, você tira uma usina dessa, o sistema ele é todo interligado de maneira que usinas que, quando uma usina sai, as que sobraram, elas tentam alimentar, suprir, né, o sistema com aquela energia que a usina que saiu gerava, né, só que Itaipu ela é tão grande que mesmo somando, colocando todas as outras no máximo, a gente não consegue suprir a quantidade de energia que ela gera, e a gente tem um desligamento nacional, que é quando todas as cargas se desligam, e aí demora depois um tempão até você conseguir religar tudo isso daqui, porque é um processo demorado, você não pode ligar tudo de uma vez, você tem que ir ligando carga por carga. Então, olhem esse mapa, é muito legal, né? Aconselho que vocês deem uma olhada aqui, para vocês conhecerem melhor como é que são as linhas de transmissão no nosso país, né? Bem interessante. E algumas delas são em corrente contínua, só para fazer um comentário, é porque quando você eleva muito a tensão para transmitir em pontos distantes, a tensão alternada nesses valores muito elevados, ela começa a gerar muita perda, basicamente por dois efeitos. Um chamado efeito corona, que é inclusive aquele que produz aquele barulhinho quando a gente está passando perto de alguma subestação, aquele zzz, ele ioniza o ar que está em volta dos condutores, tá? E aí perde-se energia nessa ionização, e por efeito skin, tá? O que acontece é que quando você pega um condutor, os elétrons não passam de forma igual por todos os pontos condutores, ou seja, não há uma distribuição homogênea de elétrons. A gente tem os elétrons sendo utilizando mais a parte externa do condutor. Né? Então a gente tem o núcleo do condutor com pouca passagem de elétrons, os elétrons passando mais na periferia do condutor. O problema é que quando você tem isso, você diminui a área útil, né? E a área ela está diretamente relacionada com as perdas, porque ela vai gerar mais resistência, por exemplo, com as perdas de transmissão. Tá? E aí, nessas situações de tensão muito elevada, para potências grandes que a gente quer transmitir, utiliza-se normalmente a corrente contínua para não ter esses problemas. Né? Por que
é feito um estudo muito sério sobre isso, porque a gente consome corrente alternada. Então, quando a gente transmite em corrente contínua, a gente tem duas, entre aspas, conversões, que é a geração que é feita em corrente alternada deve ser convertida para corrente contínua, que vai ser transmitida na outra ponta, por exemplo, de Itaipu, na outra ponta de São Paulo, você tem uma conversão de volta para a corrente alternada para poder redistribuir essa energia que veio em corrente contínua. Mas ainda assim, vale muito a pena fazer esse tipo de processo. Vou fechar o mapinha, mas quero voltar lá no nosso site, que eu quero mostrar uma outra coisa muito interessante. Se vocês vierem aqui nas barrinhas de navegação, tem muita coisa legal para vocês lerem aqui sobre energia, sobre obras de ampliação, o que espera-se, né, no futuro do nosso sistema. Então acho que vale muito a pena vocês entrarem aqui para conhecer um pouco do nosso sistema nacional. E o que é muito legal que eu queria mostrar para vocês aqui, se vocês entrarem aqui em energia agora e carga e geração, ele vai mostrar para a gente o que está sendo gerado nesse instante. Então tá aqui, ó, agora no relógio aqui do meu computador são 18h33, né, aqui ele está mostrando 18h32, nós temos aqui, esse é o nosso consumo de energia real, desde 0 horas da manhã até agora, né, então a gente percebe, lembra do horário de ponta que eu falei, que era o pior horário? Olha que interessante, 18 horas, olha como é que está bem maior o consumo do que o resto do dia. Né? Então, realmente, esse daqui é o horário crítico, né? A gente tem horários igual 4 horas da manhã, que você tem um consumo aqui de 57 mil megawatts, até agora, né, que a gente tem aqui 81 mil, né, então muito, né, acima, varia muito durante o dia o consumo de energia. E aí aqui do lado, que é muito legal também, ele mostra as fontes que estão gerando essa quantidade, esses 81 mil, né, ou seja, da onde que vem esses 81 mil? Olha, 4.400 é de energia eólica, 15 mil de térmica, 1.300 nuclear, 2,5 mil geração solar, né? Pelo menos aqui onde eu moro já está bem escuro, então é o restinho de geração, né, digamos assim. E 278 é importação, é o que vem basicamente do Uruguai e Paraguai, lá no consórcio de Itaipu, por exemplo, e nas outras usinas que ficam ali na fronteira. Tá? E é legal também, porque ele mostra aqui um acumulado, né? Então a gente consegue perceber. Eu não comentei, né? A hidráulica 59. Olha como é que a hidráulica é muito maior, né? De 81 para 59, a gente pode afirmar com toda certeza que muito mais da metade da energia que está sendo consumida nesse momento, ela é produzida por energia hidráulica, tá? Se a gente observar aqui, né, nesse gráfico da esquerda, a gente consegue observar que de valor acumulado no dia, por exemplo, de hoje, quase 70% foi gerado da energia hidráulica, tá? A energia, aqui é a potência, né? Então de energia, 6% de energia eólica, 1% de energia solar, 2% de energia nuclear e aí 20% da energia térmica, tá? Inclusive, a gente consegue ver aqui embaixo, esse aqui para mim é um gráfico mais legal, que a gente consegue ver a geração de cada uma das fontes no dia. Então, por exemplo, a curva de geração da energia eólica. Então, a gente tem aqui, próximo de meia-noite aqui, né, 0 hora da manhã, a gente tinha uma geração bem grande, a gente consegue perceber que pelo menos os locais onde elas estão instaladas, que no decorrer do dia a gente teve uma diminuição considerável da geração. Pode ser uma escolha do operador, tá? Mas eu acredito que como a energia eólica ela é uma energia, de certa forma, barata de ser gerada, eu acredito que pode ser aqui variação de vento, por exemplo, né, que fez ela diminuir. Agora, olha que legal, vamos pegar a energia solar. Então, ó, ela começa de madrugada é zero, né? Porque não tem sol de madrugada. Então, aqui próximo das 6 horas da manhã, a gente começa a ter uma geração. Essa geração cresce. A gente tem o pico entre 10 e 12 horas da manhã, tá? Final da manhã e começo da tarde, né? E depois a gente tem um decaimento da geração até agora que praticamente a gente não tem geração nenhuma, né? Que aqui, pelo menos onde eu estou, já está escuro, tá? E a gente consegue ver a nuclear, né? Então, se você... Não sei se é a minha internet aqui. Vamos ver a hidráulica. Deixa eu recarregar a página aqui para ver se vai.
Agora foi. A nuclear, ela é praticamente constante, né? Tá vendo como é que é legal? Porque tudo que eles precisam para gerar energia é as pastilhas deles, né? O resfriamento, que tem lá a água disponível. Então, basicamente, é só o sistema que manda, gera um pouquinho mais, um pouquinho menos, e eles conseguem manter a geração constante, bonitinha. E a energia hidráulica, que vai ter uma variação por conta dos reservatórios, por conta de chuva e também por conta do consumo, né? A gente só gera energia que a gente consome, a gente não consegue gerar para ficar armazenando, né? Então, conforme o consumo, a gente vai ter uma maior geração de energia pelas fontes, tá? E a última aqui é a energia térmica, né? Então a gente tem lá também. Observe que a energia térmica, quando a gente tem o aumento de demanda agora às 18 horas, há uma tentativa muito grande do operador nacional de não aumentar ela. Tá vendo que ela fica basicamente constante? Porque ela é cara, né? Se a gente observar aqui, a fonte que aumentou muito nesse horário foi a hidrelétrica, tá vendo? Que é ela que vai sendo aumentada para compensar o aumento do sistema, porque ela é de certa forma barata e com a água armazenada a gente consegue aumentar a geração a hora que o sistema pedir. Tá? Então entre aqui no site depois, dê uma olhada, vale muito a pena, eu acho muito interessante, pelo menos eu que gosto de energia elétrica acho muito interessante. Bom, continuando aqui, só para a gente finalizar nossa aula de hoje, falar um pouquinho sobre a distribuição, que é onde nós vamos atuar como eletricistas, tá? Do ponto de entrega da EDP, que é nos quadros de medição, para dentro da casa. Em projetos elétricos, a gente vai aprender a construir, conceber um projeto, dimensionar qual cabo deve ser utilizado, qual disjuntor deve ser utilizado. Em instalações elétricas, nós vamos aprender a instalar esses dispositivos. Então, existe um padrão, como é que eu utilizo, como é que eu faço uma emenda, como é que eu faço um circuito para ligar uma lâmpada, uma tomada, um sensor de presença e assim por diante, tá? Então a rede de distribuição é a que proporciona condições necessárias para a energia chegar até a nossa casa. Então ela vem das subestações até a nossa casa. Quando se eleva a tensão, é possível reduzir a seção dos condutores, que eu havia comentado. Quando a gente gera, a gente aumenta a tensão para ser transmitida. A mesma quantidade de potência, né? Entretanto, quando chega lá nas nossas casas, a gente tem que fazer uma distribuição com uma linha mais baixa. Uma linha alta também, para alimentar os grandes centros, como indústrias, comércios grandes, tá? Mas em baixa tensão também para as residências. Aí a gente tem aqui... O que a gente tem aqui na nossa rua é alta tensão nesses três fiozinhos que passam na horizontal lá em cima do poste e a baixa tensão nesses que passam na vertical. Aqui em cima, 13,8 mil volts de uma fase para outra. É um sistema trifásico, por isso que são três fios. E aqui na vertical, 220 volts aí em Guarapari, tá, em quase todos os municípios do Espírito Santo, entre uma fase e outra. E além de três fases, passa também um neutro, porque o secundário transformador é ligado num esquema chamado estrela aterrado, tá, que vocês vão ver mais para frente no curso de vocês. Mas o que nós temos aqui é um neutro em cima, com três fases embaixo. Esse neutro, a diferença de potencial dele para a fase é 127 volts e a diferença entre uma fase e outra é de 220 volts. Então, o que eu havia comentado, né, elas reduzem para 3,8, podem ser outras tensões também, tá? Indústrias maiores, elas pegam em tensões maiores do que 3,8, como a Vale, a Arcelor, a Samarco, por exemplo, porque a potência delas é muito grande, 3,8 é uma tensão baixa para transmitir energia até elas, tá? Mas o que nós temos na rua é 3,8 e o transformador que rebaixa de 3,8 para 220, 127 para entre as nossas casas, né, que é o que eu havia comentado agora há pouco. Bom, então na próxima aula a gente começa a partir de tensões padronizadas, que são as tensões utilizadas para instalações elétricas industriais, perdão, instalações elétricas residenciais, tá? E é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tenham a respeito dessa aula, peço que vocês utilizem o fórum da semana para poder fazer as perguntas. E lembrando que na semana que vem nós teremos novamente o nosso horário de atendimento na terça-feira, às 9 horas, conforme nós acordamos no horário de hoje. Um abraço para vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula.